do nosso santuário, São Décimo, Padre Antônio Desan, que está aqui conosco, venerável Padre da nossa Diocese, seminaristas, amados e amadas de Deus. Nós estamos celebrando esse segundo domingo da Quaresma, e celebrando esse segundo domingo, estamos vivendo um momento significativo aqui para a vida do nosso santuário, onde o Padre Edson, que já estava doando a vida aqui, reitor do nosso seminário e também reitor aqui do nosso santuário, oficializou, quer dizer, tomou posse oficialmente do seu ofício com a leitura da sua provisão. Já tinha começado e hoje se oficializou um relacionamento bonito entre pastor e ovelhas, entre ovelhas e pastor. E nesse contexto bonito que a nossa comunidade aqui no nosso santuário vive, nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus que na primeira leitura colocou diante de nós a vocação de Abrão. Nós estamos lá na origem da história da salvação, com este grande homem, Abrão. Abrão, a Bíblia não fala muito dele antes da sua vocação. Fala da sua família, mas agora apresenta a sua vocação, apresenta um chamado que Deus lhe faz. E que chamado é esse? Sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar, eu te mostrarei. Deus chama Abrão para partir. Partir aqui significa deixar para trás o clã, deixar para trás as suas seguranças. Abrão tinha terra, tinha o seu clã familiar, agora ele deve deixar tudo e deve partir. Ele tem uma terra, ele já está numa terra, mas Deus o manda partir para uma terra que é promessa que ele vai mostrar. E Abrão parte, né? A leitura termina dizendo: e Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito. E por isso Abrão é para nós pai na fé. Ele é o pai da fé. É o primeiro ao qual Deus pede que parta, e ele parte. Parte para uma terra que é promessa, que é promessa para ele, e que através dele será também promessa para todo o povo de Israel. Será promessa para todo o povo de Israel. Aqui está a origem, se vocês perceberem, desses conflitos que nós assistimos hoje ainda. O conflito da terra entre ali judeus e árabes, entre judeus e palestinos, entre o país de Israel e os povos vizinhos. A terra é uma promessa para Israel, para o povo da Bíblia. A terra é uma promessa de quem? De Deus. Israel a terá, depois não a terá, agora tem de novo. Há um elemento sagrado por detrás. Há um elemento bíblico. Há um elemento da promessa. E a terra é uma grande riqueza para qualquer povo. A terra para um judeu era uma grande riqueza. A terra e a descendência. E é interessante que Abraão ele deve ser sinal de bênção também e de maldição. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Deus promete que dele ele parte com uma promessa, a promessa da terra, a promessa de ser um grande povo. Para ser a promessa de um grande povo precisa descendência. E aí estão as duas grandes riquezas para o judeu: terra e descendência. Deus o desestabiliza, ele deve deixar a terra, mas deixando a terra deve ser sinal da terra, não só para si, mas para o povo.
Deus o manda partir, ele deve deixar o seu clã, ele não tinha ainda filhos, e ele deve ser sinal agora, deixando o seu clã, deve ser sinal de um grande povo. Farei de ti um grande povo. E Abraão parte. Não é? E partindo, ele será sinal então de bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é interessante isso aqui. Quem abençoa Abraão recebe a bênção. Quem amaldiçoa Abraão recebe a maldição. A maldição volta, mas não fica nele, volta. Muito interessante isso aqui. Um homem que é sinal de bênção, mas é sinal também de maldição. E a Bíblia, o texto que nós ouvimos termina dizendo que Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Quer dizer, é um homem que, escutando a palavra de Deus, parte. Esse é o caminho da fé. Abraão é pai para nós nesse caminho da fé. Tanto que a Epístola aos Hebreus, se vocês pegarem a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, vai começar louvando a fé dos antepassados. E começa louvando a fé de Abraão, que depois muda de nome, chama Abraão. Então Hebreus vai louvar a fé de Abraão. E Abraão é pai de todos nós nesse caminho da fé. Todos nós, amados e amadas de Deus, se estamos aqui é porque estamos trilhando o caminho da fé. O caminho da fé implica confiança, abandono como Abraão, confiança e abandono nas mãos de um outro, nas mãos de Deus. Abraão se abandonou, partiu, foi pai de um grande povo através de Isaac, teve a descendência, não é? A terra e a descendência. Foi sinal da terra, sinal da descendência. Hoje somos nós que trilhamos este caminho da fé. Hoje somos nós que caminhamos também. Caminhamos tendo algo, vendo algo já. Abraão tem uma promessa. Nós caminhamos seguindo Jesus, mas caminhamos também no caminho da fé. O caminho da fé é nosso hoje. E a fé é ter algo, mas é também rumo ao desconhecido de Deus. É um caminho tendo algo, mas é um caminho de absoluta confiança, de absoluta entrega, de absoluta entrega nas mãos de um outro, nas mãos de Deus. Às vezes o grande perigo da nossa vida é que nós queremos clara evidência em tudo. Nós queremos respostas claras para tudo. A vida não é assim. Também o caminho de fé não é assim. No caminho de fé existem tantas noites escuras, existem tantas dúvidas, existem tantos problemas, mas é um caminho que a gente vai trilhando com fidelidade, com os nossos problemas, com as nossas angústias, com as nossas esperanças, com as nossas quedas, com os nossos... Mas é um caminho que tem que ir sendo trilhado com perseverança, não é? Rumo àquele que é o grande realizador da nossa fé, Deus, Jesus Cristo. É um caminho que um dia a nossa fé deixará de ser fé e se tornará realidade. O dia que nós deixarmos esse mundo, nos entregarmos nas mãos de Deus, então nós não teremos mais fé. Nós veremos aquele no qual acreditamos durante toda a vida. A fé se tornará realidade. Aquele que foi o objeto da nossa fé se tornará então a realização da nossa fé. Nós encontraremos aquele no qual nós cremos, que nós seguimos, que nós nos doamos durante toda a vida. A beleza do caminho da fé é exatamente isso. A gente seguindo Jesus Cristo com força, com coragem, com nossos problemas, com as nossas desilusões, com as nossas alegrias, tristezas, não é? Incompreensões, mas ir seguindo um dia depois do outro. Foi a experiência de Abraão, foi a experiência de tantos personagens, foi a experiência do próprio Jesus, não é? Que se confiou totalmente nas mãos do Pai, no momento crucificado, e o Pai o ressuscitou. Não é o que nós vimos, ouvimos no Evangelho.
Jesus que toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva à parte sobre uma alta montanha. E a cena da transfiguração. Mas se vocês perceberem, a cena da transfiguração se dá num contexto onde Jesus anuncia que ele vai morrer. Ele deve subir a Jerusalém. Deve subir a Jerusalém, sofrer muito, morrer e ressuscitar. Se dá nesse contexto. E então, nesse contexto, ele se transfigura, ou melhor, diz o Evangelho de São Mateus, ele é transfigurado. Ele toma esses 3 discípulos, sobe a uma alta montanha. Existe lá em Israel um monte que ele chama o Monte da Transfiguração, que é um monte bem onde se tem uma visão, onde se vê longe, porque é um monte alto. E ali dizem, segundo a tradição, teria acontecido a cena da transfiguração. E Jesus subindo então essa montanha, ali se transfigura. O que se vê? O seu rosto que se torna luminoso como o sol. As suas vestes se tornam brilhantes como a luz. Imagine a beleza da cena. A gente não consegue olhar para o sol, não é? Pode queimar a nossa vista, a gente não consegue. É preciso uma proteção. Imagine a beleza do rosto de Jesus. Imaginem aqui a beleza das vestes de Jesus. Jesus que se manifesta na sua divindade. Ele era Filho de Deus, mas o Filho de Deus que tinha assumido verdadeiramente a nossa humanidade, se tornou um de nós. Falava, anunciava o reino de Deus, fazia milagres, mas, quer dizer, as pessoas viam o quê? Viam o homem Jesus. Mas o homem Jesus que trazia em si o mistério de ser o Filho de Deus. E aí, mas Jesus que anuncia que vai morrer, vocês imaginam quem era para os discípulos, os seus seguidores, mas o Filho de Deus que vai morrer? Imaginem isso, imagine a própria frustração, porque a gente imagina como? Imagina Deus que não morre, de fato não morre, mas aqui ele assumiu a nossa humanidade. Imagine a decepção para os discípulos, quando Jesus diz que deve subir a Jerusalém. Lembrem Pedro, e vai dizer: Senhor, que isso não te aconteça. Mas ele veio exatamente para isso, para dar a sua vida pela salvação de todos. Então, nesse contexto, Jesus se transfigura. Jesus manifesta o melhor. Ele é manifestado na sua divindade, naquilo que ele é, o Filho de Deus. O Filho de Deus que se transfigura diante dos discípulos, desses 3 discípulos. A sua face brilha como o sol. Relembra lá Paulo, a imagem também de Atos dos Apóstolos, onde Paulo está indo para Damasco, ele vê uma grande luz. E Jesus que lhe diz: Saulo, Saulo, porque ele persegue, seu Senhor glorioso já, mas ali já ressuscitado, mas aqui ainda na sua humanidade, onde se manifesta a sua divindade na transfiguração, e a sua veste se torna também luminosa. É bonito porque São João e os padres da igreja vão dizer que essa veste de Jesus é a igreja. E São João vai dizer lá na cruz que tiraram a sua túnica, ela era de tecido só. Esse tecido, essa túnica de Jesus, os padres da igreja, São Cipriano principalmente, lia com a igreja que é um tecido só, quer dizer, a igreja que não pode ser dividida, que é indivisível. E a veste de Jesus aqui que é radiante, a igreja que é chamada a ser radiante, bonita, não é? E a igreja somos nós, amados e amadas de Deus. A igreja não é só Dom Paulo, não é só o Padre Edson, a igreja somos todos nós. A igreja é mais radiante, mais bonita, na medida em que cada um de nós se doa com beleza, na medida em que cada um de nós testemunha verdadeiramente a face bonita de Cristo. Então a igreja vai se tornando cada vez mais bonita, porque a igreja somos nós, somos cada um de nós. Às vezes é muito fácil a gente olhar para o outro, não é? Olhar para o bispo, olhar para o padre, todo mundo é chamado a dar um testemunho bonito, não é? Mas nós esquecemos que também nós somos igreja. Cada um de nós que é batizado traz em si esse mistério da igreja em si. A igreja somos nós. A igreja
cada um de nós, que na medida em que cada um de nós se doa com beleza, faz aquilo que a gente pode fazer na igreja, se doa com beleza, busca dar um testemunho de Jesus Cristo dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, onde nós estamos, com os nossos vizinhos, ali a igreja vai se tornando mais bonita, vai se tornando mais santa, na medida em que eu vou me tornando melhor, na medida em que eu vou me doando com beleza, com alegria, que eu vou me colocando a serviço, que eu vou buscando dar um testemunho bonito de Jesus, dessa face gloriosa de Cristo, a igreja vai se tornando mais bonita, porque a igreja somos nós. Estão então ali os 3 discípulos, e agora aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. O que significa Moisés e Elias? Moisés relembra para nós lá o êxodo. Moisés é aquele que recebe a lei, Elias é aquele que representa os profetas. Moisés e Elias significa a Escritura, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que se cumpre em Jesus. Jesus é o ponto alto da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras. E Moisés e Elias significam o Antigo Testamento, Moisés a lei, Elias os profetas. É o Antigo Testamento que não se cumpre em si mesmo, é o Antigo Testamento que se cumpre em Jesus, Dizia um exegeta aqui, quer dizer, um estudioso da Escritura, que o Antigo Testamento é uma sinfonia de uma nota só, E não tem um ponto alto que você possa dizer, a tal profeta é maior do que tal profeta. Não, é uma sinfonia, mas uma sinfonia que vai caminhando para onde? Para Jesus. Porque o Antigo Testamento, ele não tem sentido em si mesmo. É claro que ele já é a revelação de Deus, mas ele tem o seu cumprimento em Jesus. É uma sinfonia que caminha num crescente para um ponto alto, para Jesus. Jesus é o centro das Escrituras, porque é o próprio Filho de Deus presente no meio de nós. Então Moisés e Elias conversam com Jesus. E o Evangelho de Lucas diz ainda sobre o que eles conversavam. Diz que conversavam sobre a paixão de Jesus, sobre aquilo que iria acontecer em Jerusalém. E então Pedro fica entusiasmado. Imagine a beleza da cena. Não é assim na vida da gente, quando tem uma cena bonita, quando tem um momento bonito, a gente não quer que ele acabe, que ele termine, não é assim? Existem tantos momentos na vida da gente que a gente gostaria que eles durassem, para sempre. Existem tantos momentos que nós nos eternizamos na memória, e existem momentos que nós não gostaríamos que eles terminassem. E assim também ali na transfiguração. Então Pedro não quer que aquele momento termine, que aquela cena termine. Então diz para Jesus: vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Tenda é lugar para a gente morar, não é? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui nessa beleza desse monte, na beleza dessa cena. Pedro não quer descer da montanha, é preciso descer também da montanha, mas Pedro não quer descer da montanha. A cena está bonita, vamos ficar aqui. Assim é na vida da gente, tantos momentos que nós não queremos que termine, porque são bons. Todo mundo gosta de viver do que é bom, não é verdade? E por isso nós eternizamos na memória tantos momentos. Recordar faz parte da vida. Recordar às vezes é viver. No estrangeiro de Caminhos, Caminhos diz isso. No final ele diz que bastaria uma cena para ter um sentido para toda a vida. Bastaria um momento para recordar, para ter sentido para toda a vida. Uma cena que desse sentido para toda a vida. Porque a recordação faz parte da vida. A memória faz parte da vida. Não existe vida sem memória. Porque todos nós temos uma história. E Pedro queria então ficar ali. Mas precisa descer a montanha. E agora então, enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem os cobre com a sua sombra. E agora o Pai diz quem é Jesus. O Pai que no batismo tinha manifestado também quem é Jesus, agora manifesta também quem é Jesus. Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai. O Pai nos manda fazer o quê? Escutar Jesus.
escutar Jesus. E como é que nós escutamos Jesus hoje, amados e amadas de Deus? Nós escutamos Jesus através das Escrituras, através dos Evangelhos. Quando nós nos encontramos com os Evangelhos, nós estamos nos encontrando com a memória de Jesus. Nós estamos nos encontrando com Jesus. As Escrituras nos falam de Cristo. Então Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Por isso a importância de ler as Escrituras. Por isso a importância do que estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo? Estamos sentados, ouvimos a palavra de Deus, estamos meditando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala de Cristo. Ela traz em si o mistério de Cristo. Ela nos insere no mistério de Cristo. Por isso a importância do contato diário com a palavra de Deus, a importância de ler a palavra de Deus, a importância de meditar a palavra de Deus, a importância de vivermos da palavra de Deus. Papa Francisco desafiava, a nós católicos, no domingo passado, no Ângelus, ele dizia, perguntava quantas vezes nós olhamos o nosso iPhone, o nosso celular, a busca de mensagem, disso, daquilo outro, E a grande mensagem para nós não é a palavra de Deus? Quantas vezes durante o dia a gente tem contato com a palavra de Deus? Ou por que não ter a Bíblia também no nosso iPhone? Lê-la. Ou se a gente não tem no iPhone, por que não levar as mulheres, levar na bolsa um Evangelho, onde ali lê um trecho do Evangelho, medita, pega um versículozinho que chamou a atenção, ali medita aquele versículo da palavra de Deus. O contato com a palavra de Deus não é coisa de evangélicos. A palavra de Deus é coisa de todos nós, de todo discípulo e toda discípula de Jesus Cristo. É meu desejo que um dia todo católico da nossa diocese possa ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus forma verdadeiramente discípulos e discípulas. Foi ouvindo a palavra de Deus que Abraão partiu. Foi ouvindo a palavra de Deus que Moisés partiu. Foi ouvindo a palavra de Deus que tantos personagens se colocaram a caminho e se tornaram homens e mulheres operosos, livres. Foi ouvindo também a palavra do Pai que o Filho se encarnou. Ele é a própria palavra do Pai. Foi ouvindo a palavra de Deus, do anjo, que Maria se colocou a caminho, e disse seu sim. Foi ouvindo a palavra de Deus que tantos homens e mulheres, longe e perto de nós, se santificaram. E hoje somos nós que somos chamados a ouvir constantemente a palavra de Deus e a vivermos da palavra de Deus. Somos nós hoje que somos chamados a deixar com que a palavra de Deus nos torne cada vez homens e mulheres livres e operosos. Que a palavra de Deus quer também ir plasmando o nosso coração hoje. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse domingo, nesse segundo domingo da Quaresma, a graça então de vivermos verdadeiramente da palavra de Deus, a graça de nesse caminho da fé nos deixarmos verdadeiramente plasmar pela palavra de Deus, de reconhecermos sempre essa face bonita de Cristo e de como igreja buscarmos cada vez mais ser uma igreja bonita, onde a veste de Cristo se transfigura através de nós. Aqui, Padre Edson, há toda uma proposta, um caminho de igreja, um caminho bonito, não é de pastor e ovelhas de pastor, E essa interação bonita entre pastor e ovelhas e pastor, que vai fazendo com que a túnica de Cristo fique verdadeiramente cada vez mais bonita, E guiados, iluminados pela palavra de Deus, nós vamos verdadeiramente fazendo com que a face de Cristo brilhe mais, com que a túnica de Cristo seja cada vez mais bonita, seja cada vez mais radiante, brilhosa. Então que o Espírito de Deus nos conduza por esse caminho,
Espírito de Deus nos faça verdadeiramente uma igreja bonita, nos faça testemunhar essa face bonita de Cristo, que o Espírito de Deus nos faça, iluminados pela palavra, alimentados pela palavra, pela Eucaristia, trilhar um caminho bonito da fé, como Abraão e tantos outros.